Amém? Livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. A seguir diz assim a palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para Ará e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe Moisés: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores, portanto conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Há o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Vamos orar, as crianças venham para cá. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor e abençoar as crianças. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre a vida destas crianças, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus estas crianças, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a cada uma delas e pedimos, Senhor, livra do pedófilo, livra de todo mal, de toda afronta do maligno, de toda retaliação, em nome de Jesus, Pai. Livra de todo mal e abençoa, Senhor, o departamento infantil de uma forma especial, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a edificação no Senhor. Nós louvamos ao Teu nome pela vida de cada uma dessas crianças e pedimos ao Senhor que abra a porta da Tua palavra. Abençoe de uma forma especial, falando conosco, trazendo à luz o entendimento de cada um da Tua palavra. Abençoa para que possamos sair daqui, Senhor, alegres no Senhor, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. O texto que eu li, queridos, foi um pouco extenso. No versículo 10, Deus se pronuncia para Moisés dizendo: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo da terra do Egito. Quando Deus diz para Moisés: Vem agora, se você não entender o contexto, você vai achar que foi de um dia para o outro. Se você não ler o contexto, você vai imaginar que de repente chega Deus e chama Moisés e diz assim: Moisés, vem agora, porque agora
eu vou te enviar lá para o Egito, e você vai trazer o meu povo do Egito. Você está comigo aqui? Amém? Vem agora é uma expressão de alguém que está com pressa, sim ou não? Vem agora é uma expressão de alguém que está aflito, agoniado, como diz o baiano, e quer que as coisas aconteçam imediatamente. Vem agora, é essa expressão que nós encontramos no texto, se traduz assim. O vem agora de Deus é diferente do meu e do teu vem agora. É muito diferente. Quando você analisa no contexto do texto sagrado, Moisés estava já com 80 anos de idade quando Deus disse para ele, vem agora. 80 anos de idade. Foi um dos maiores líderes de Israel, do povo de Deus. A grandeza dos milagres, dos sinais que Deus operou através de Moisés, por que não dizer o maior líder que Israel conheceu? Porque o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, Israel somente viu através da vida daquele grande homem de Deus. E é interessante que Deus, que chamou Moisés desde o ventre, quem entende assim? Diga amém. Deus que chamou Moisés desde o ventre, ele deixa passar 80 anos. Moisés já estava com 80 anos de idade quando Deus aparece a ele na sarça, pegando fogo e falando com Moisés, dizendo, vem agora, Moisés, porque eu vou te enviar ao Egito para tirar o meu povo, porque eu escuto o clamor do meu povo, eu escuto o gemido do meu povo. Parece que Deus está falando hoje, mas no contexto sagrado passou-se 80 anos. Eu quero que você entenda que a nossa agonia para determinadas coisas está totalmente fora do contexto bíblico, do contexto teológico. Porque às vezes nós ficamos tão agoniados com determinadas coisas, e quando nós observamos a história dos heróis da fé, dos guerreiros de Deus, você vai ficar pasmado quando você começa a analisar pormenores do contexto histórico na vida de cada um deles. Escute uma coisa, nas Sagradas Escrituras nós encontramos em um período de muito pavor, de muito terror, onde o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito e estava acontecendo o pavor, o terror de uma ordem, uma determinação do grande rei Faraó. Ele mandou com que todos os meninos nascidos do sexo masculino tinham que ser lançados no rio Nilo para serem comidos pelos crocodilos. E em meio a esse contexto caótico, estava ali a mãe de Moisés, Joquebede, gerando Moisés no seu ventre. Enquanto ela gerava aquela criança, o Egito estava vivendo sobre esse pavor, esse terror, e milhares de crianças do sexo masculino, recém-nascidos, haviam sido lançados no rio Nilo, e ali nós encontramos uma mulher que se destaca, Joquebede, que ela decidiu não entregar o seu filho para as autoridades egípcias. Preste atenção aqui. Moisés estava sendo gerado no ventre da sua mãe. E o pavor daquela notícia estava em todas as famílias. E Joquebede decide, eu não entregarei o meu filho para os soldados. Eu não entregarei o meu filho para as autoridades egípcias. Escute uma coisa. Dentre esse contexto social desafiador, foi gerado ali um homem, um grande guerreiro que fez uma diferença incrível no meio do povo de Deus. Olha aqui para mim.
as pessoas que fazem a diferença, as pessoas que são guerreiros de Deus verdadeiramente, eles são gerados, ou elas são geradas em um contexto desafiador. Um guerreiro de Deus, um homem de Deus, um homem valente, uma mulher valente de Deus, nunca será gerado em um ambiente, em um contexto social onde tudo normal, tudo vai bem, mamão com açúcar, Nutella, papinha, nhanhanhá, gugugu. Nunca vai acontecer isso, nunca. Porque nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que Deus sempre gerou homens e mulheres que fizeram a diferença em contextos desafiadores na história. Glória a Deus. Moisés estava vendo tudo isso acontecer dentro do ventre de sua mãe? Sim. Ele já percebia tudo isso. Porque uma criança no ventre, ela percebe, ela tem uma percepção através da sua mãe, daquilo que está acontecendo do lado de fora do ventre. Então Moisés, desde o ventre, já vivia uma opressão desafiadora. Glórias ao nome do Senhor. Mas a disposição genética que Joquebede e o pai de Moisés transferiu para ele foi o suficiente para que aquele homem se tornasse um grande guerreiro de Deus, um grande líder de Israel. O pai de Moisés é um homem, um protagonista totalmente anônimo. Ele não aparece. A Bíblia não fala do pai de Moisés. Certamente que ele participou ali inteiramente, porque a Bíblia diz que a mãe de Moisés escondeu aquela criança por 3 meses, num tempo desafiador daquele. Então certamente que o pai de Moisés teve uma participação importante ali. Mas escute uma coisa, tem guerreiros que são anônimos, mas estão fazendo algo importante para Deus. Você entende o que eu estou falando? Tem guerreiros que realmente eles não irão aparecer, mas para Deus ele aparece. Glórias ao Senhor. Você está aparecendo para Deus, ainda que pareça que você não está aparecendo para alguém, mas para Deus nós todos aparecemos, porque o Senhor visualiza a posição que cada um de nós ocupamos. O Senhor valoriza a posição em que cada um de nós ocupamos, e Deus é que está medindo tudo isso, e Deus é o que se importa verdadeiramente com tudo isso. Agora veja bem, aos 80 anos de idade, Deus diz para Moisés: agora vem, porque nós temos que libertar o povo do Egito. Mas nós vamos analisar esse processo dos 80 anos, até chegar o dia em que Moisés foi chamado por Deus. E por que Deus demorou tanto tempo para chamar Moisés? Escute uma coisa, porque nós como seres humanos, somos seres pensantes, amém? E sendo seres pensantes, nós podemos conjecturar, nós podemos avaliar. E dentro das entrelinhas das Sagradas Escrituras, nós podemos trazer a nossa compreensão do texto sagrado para entender o que Deus quer e está falando conosco. Nós observamos durante esse período de 80 anos, até chegar o dia em que Deus se manifesta para Moisés, coisas importantes aconteceram. Veja bem o que diz lá no texto, no capítulo 2, um capítulo antes, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 11 e o versículo 12. O texto diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou um ao outro lado, olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o egípcio na areia. Presta atenção aqui para mim. A Bíblia diz que Moisés já era um homem, ou seja, fisicamente, visivelmente, fisicamente, Moisés já era um homem formado. Amém? Antes dos 80 anos
se completar. Nós observamos aqui Moisés com 40 anos de idade, cerca de 40 anos de idade, cometendo esse ato, entre aspas, heróico, como que já houvesse chegado o dia determinado por Deus para ele libertar o povo do Egito. Algo estava acontecendo dentro de Moisés, sim ou não? Olha aqui para mim, porque Deus fala dentro do nosso coração. Porque Deus trabalha dentro de cada um de nós, Deus trabalha no interior de cada um de nós, daquilo que é o propósito dele. Deus estará todos os dias falando comigo e contigo, conosco, no nosso interior, no nosso coração, para nos fazer entender e revelar a nós qual é o seu propósito. Agora veja bem, a falta de experiência e de intimidade com Deus fica latente, patente naquele episódio. E isso é um dos pontos que fez com que Deus demorasse tanto tempo para chamar Moisés de fato. Observe que a falta de experiência e intimidade com Deus, Moisés já era um homem, diz o texto, um homem formado, tinha característica de um homem formado, mas precisava de intimidade e característica, de intimidade e experiência com Deus. Veja bem, se você não tiver experiência com Deus, intimidade com Deus, você não vai agir corretamente. E por que isso aconteceu com Moisés, pastor Luciano? Preste atenção, porque existem fases na nossa vida, ou em nossas vidas, fases, diga comigo, fases, que não dá para você pular, não dá para pular fases, determinadas fases não dá para você pular, e a gente está muito acostumado a querer fazer isso ou fazer isso. É só você descobrir que tem um caminho mais perto, aí você fica tentado em querer passar pelo caminho mais perto. E às vezes o caminho mais perto vai dar tudo errado. Às vezes é muito melhor você andar para o caminho mais longo, mas ir por um lugar seguro. Aleluia. Porque se você tentar caminhar por um caminho mais perto, de repente pode se dar mal. Então a falta de experiência e de intimidade com Deus está ali na vida daquele homem que ainda era, segundo a neurociência, um adolescente. Tão somente um adolescente. Pastor, mas Moisés não tinha 40 anos de idade? Tinha. Mas estava agindo ainda como um adolescente. Escute uma coisa, segundo a neurociência, a adolescência é dos 9 aos 32 anos de idade. Olha aqui para mim, dos 9 aos 32 anos de idade. E essa fase é marcada pelo amadurecimento do cérebro, né? O que é isso? São o refinamento das conexões neurais e a estabilização da substância branca, que é a rede neural, que atinge a sua estrutura total aos 30 anos de idade. Então o cérebro, ele se desenvolve até esse contexto. Olha aqui para mim. E justamente nessa fase, que é a fase do desenvolvimento, é que nesta fase que nós temos aquela sensação que estamos prontos. Quem não se sentiu assim? Quem de nós que nunca se sentiu assim? Lance a primeira pedra. Lembra daquela fase em que você olha, empina o nariz e diz: agora eu faço o que eu quiser. E a gente tem um contexto, né, brasileiro, né? E o Brasil, ele erra mais ainda, porque ele divide em infância, adolescência, juventude e fase adulta. Aí piorou, porque em outros países, em outros lugares do mundo, é infância, adolescência e fase adulta. É só 3. A gente coloca uma a mais, e essa uma a mais complica mais ainda, porque fica mais difícil ainda de entender. Veja bem, se o desenvolvimento, o amadurecimento do cérebro, né, o refinamento das conexões neurais é dos 9 aos 32 anos de idade, então significa que Moisés ainda estava com o seu cérebro em formação. Você está comigo? Diga amém.
E aí, quando nós paramos para entender esse contexto, né, o córtex frontal, essa parte da frente do cérebro, é o último a ser completamente formado. E por que Deus faz essas coisas? O córtex pré-frontal, o cérebro começa crescendo de trás para frente. E na frente é o último a ser formado. Agora veja bem, o córtex pré-frontal é o responsável, né, pela tomada de decisão, de autocontrole emocional e autodisciplina. Aí Deus deixa para que essa parte do córtex pré-frontal se desenvolva por último. Ou seja, na última fase você vai ter autocontrole emocional, você vai ter tomada de decisão corretamente e você vai ter autodisciplina. Aí você entende por que nós erramos tanto e nem sabemos por que nós erramos tanto. E aí ficamos observando determinadas coisas, você pode pensar aí, para você entender como gerir as emoções se o córtex pré-frontal ainda não está de fato completo. E aí Deus demora 80 anos para chamar Moisés. Moisés lá com 40 anos antes, ele quer adiantar uma coisa que ainda está em processo. Você não já fez isso alguma vez? Nós queremos adiantar determinadas coisas que ainda estão vivenciando ou experimentando um processo. E esse processo não pode ser burlado. Você não adianta, não dá para poder pegar o caminho mais curto, sabe por quê? Porque o córtex pré-frontal, em um estado de extremo estresse, ele desliga. Sabia disso? Ele desliga, aí o camarada não sabe o que fazer, ele perde totalmente a noção. Já viu aquele adolescente ou aquele adulto, que a gente fala adulto, né, na hora errada, ou adolescente na hora errada, mas já viu aquela pessoa que ele entra num desespero e não sabe o que fazer e apaga? É justamente isso, porque o córtex pré-frontal, quando ele ainda não está totalmente desenvolvido, ele desliga para proteger a si mesmo, para não provocar um colapso, uma ruptura. Ele desliga protegendo a si mesmo, e aí dá um apagão, e a pessoa fica sem saber o que fazer. Lembra do texto? O texto diz assim: Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e achou que não tinha, ele achava que não tinha ninguém, mas tinha gente olhando ele, e ele matou o homem, enterrou na areia, e no outro dia ele aparece lá de novo, e aí, olha a falta de experiência, e de prudência, e de comunhão com Deus. Moisés vê dois homens brigando, e ele entra no meio e fala assim: por que vocês estão brigando? Os homens olham para ele e fala: porventura tu és juiz entre nós? Tu vai matar a gente e enterrar também como tu fez ontem? Aí Moisés arregala o olho e fala assim: ixi, fiz besteira. Eu já ia falar outra palavra. Moisés olha e diz assim: ixi, deu ruim, complicou para mim. Por quê? Quando a gente ainda não é maduro o suficiente, a gente acha que está pronto. E tem muita gente achando que está pronto e tomando decisões inconsequentes. Preste atenção aqui. Então, desse episódio, Moisés fica atrapalhado porque nós observamos que os complexos na vida de Moisés começam a saltar quando ele se acha que está pronto. Os complexos ficam visíveis. Como é que Moisés vai para um lugar, ele não conhece o povo, não sabia o nome de ninguém, e chega lá, ele começa a querer, né, bancar de herói, de salvador do mundo. Isso é o complexo de Deus. O cara quer salvar todo mundo, quer ser o salvador do mundo, sendo que ele não pode salvar o mundo. Então os complexos começam a saltar, né, a pular ali, a borbulhar na vida de Moisés, porque ele ainda não estava de fato pronto. E fato é que Deus só chamou Moisés 40 anos depois desse episódio. Então Deus fica esperando Moisés, diga comigo, amadurecer. 40 anos. 40 anos Deus aguarda Moisés amadurecer, para que ele pudesse aprender a gerir as suas emoções.
Eu vou caminhar um pouco mais para você entender. Força física Moisés tinha. O texto diz que ele era um homem. Mas nem todas as situações a força física vai resolver. A maioria das situações você não precisa usar força física. Entende o que eu estou dizendo? A maioria das situações você usa força intelectual, inteligência, conhecimento, experiência. É suficiente para resolver a maioria das situações, ao invés de força física. E Moisés achava que ele tinha força física e ele estava tudo bem, que estava tudo resolvido. Só que não. Moisés ainda era um adolescente que não conseguia gerir as suas emoções. Aí sabe o que Deus faz? Moisés foge de lá. Moisés foge porque ele reconhece os seus limites. Faraó iria matá-lo por aquele erro que ele cometeu. E uma das questões que nós precisamos aprender é reconhecer os nossos limites. Amém? Você está me entendendo? Então os limites, nós precisamos visualizá-los, adquirir experiências para visualizar os nossos limites e parar quando é necessário parar. Então veja bem, a impetuosidade de Moisés, porque ele tinha força física, fica patente no texto, mas olha aqui, a puberdade, a adolescência não acaba na puberdade. Eu vou deixar você mais ainda curioso. O cérebro continua a se organizar, agora é organizar, especialmente nas áreas ligadas ao autocontrole emocional, tomada de decisão e impulsividade, veja bem, dos 32 até os 66 anos de idade. Então, se a fase da adolescência é dos 9 aos 32, a fase de organização cerebral é dos 32 aos 66. Pronto, aí você fala, meu Deus, e agora? Onde é que eu fico nesse negócio? Isso é neurociência. Não dá para fugir essas fases. O problema é que quando o cérebro, que está em período de organização, não é organizado nesse período, o cara fica meio atrapalhado. Faz bobeira, comete um monte de erros, faz cada coisa que não deveria fazer. Sabe por quê? Porque o cérebro não está organizado. E aí você precisa de ajuda. Olhe para mim, você precisa de ajuda para você organizar o seu cérebro e amadurecer para ser usado pelo Deus eterno que te chamou. Sabe o que Deus faz? Moisés foge de lá. E ele vai para Midian. Quando chega lá em Midian, diz o texto bíblico que lá em Midian, eu estou pulando aqui várias fases. Lá em Midian, Moisés, quando ele chega no poço, as filhas de Jetro, Moisés nem conhecia, Moisés não conhecia ninguém. Ele foi sozinho, caminhou quilômetros, dá cerca de 800 a 1000 quilômetros, de onde ele estava até onde ele chegou. E ele caminha vários quilômetros, e quando ele chega no poço, ele quer cometer um outro ato heróico. A Bíblia diz que os pastores estavam ali pegando água, e chega as filhas de Jetro. Jetro só tinha filhas, Jetro não tinha filhos. Então eram várias mulheres que cuidavam do rebanho de Jetro. E Jetro estava muito mal, porque naquela época ter um filho homem era algo honroso. E a única maneira da herança se estender era ter um filho homem. Vocês conhecem esse texto, esse assunto na Bíblia. E aí o texto diz que, enquanto Moisés estava ali no poço, aqueles homens, aqueles pastores estavam ali, usufruindo do primeiro lugar e deixando as filhas de Jetro para o final do dia. E eles pegando água para o rebanho de todo mundo. E aí Moisés foi lá e brigou com eles, venceu todos eles e deu água para todos os animais das filhas de Jetro e salvou as filhas de Jetro, cometendo um ato de heroísmo. Para quê? Foi Deus que mandou Moisés fazer aquilo? Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que Jetro ficasse lá que Moisés ficasse lá na fila, esperando a vez dele, sem furar a fila.
e ainda que o sol estivesse quente. Mas o que é que Moisés faz? Ele arruma uma briga ali, e bate nos camaradas tudo, arranca a espada, e ele era bom de briga, e expulsa todos aqueles homens, aqueles pastores de ovelha, e coloca as filhas de Jetro em primeiro lugar. Não, pode vir. Moisés olhou para as meninas e falou, não, eu não vou deixar. Né? Já cresceu o olho nas filhas de Zípora, e diz assim, não, pode vir, pode beber água. E a Bíblia diz que o próprio Moisés tirou água para elas e para todo o rebanho delas. Quantas vezes ele encheu aquele balde e puxou? Sabe o que é isso ali? Complexo de Joana d'Arc. Sabe aquela pessoa que se sacrifica a si mesmo para ajudar os outros? Ele nem conhecia aquelas pessoas, mas ele vive se automutilando para dar o conforto a outras pessoas. Será que uma pessoa dessa está pronta para ser usada por Deus? Não. Moisés estava ainda vivendo numa fase de amadurecimento, de desenvolvimento e de organização cerebral. E Deus estava vendo tudo isso. Preste atenção aqui. O texto diz, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 21 e 22, e Moisés ficou contente, consentiu em morar com aquele homem, com Jetro, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, o qual deu à luz um filho, e ele chamou o nome de seu filho Jetro, ou Gerson, o primeiro filho de Moisés, e Moisés ficou muito feliz, porque agora ele tinha um filho homem. O primeiro filho dele era homem, Jetro não tinha filho homem. E naquela época ter um filho homem era uma coisa valiosa. E Moisés fica muito feliz com tudo aquilo. Preste atenção aqui. Escute bem o que eu estou falando com você aqui. Foi um período de 40 anos. Quantos anos? 40 anos lá no deserto de Midian. E por que Deus levou Moisés para o deserto de Midian e ficou 40 anos lá? E quando Deus chama Moisés, o texto que nós lemos, Moisés já estava com 80 anos de idade, já tinha alguns filhos, já estava estabilizado. O texto diz que ele estava, entre aspas, contente no início. Mas quando nós observamos no Salmo de número 90, que foi o primeiro salmo que Moisés escreveu, ele escreveu apenas um salmo, o Salmo de número 90. E você vai observar, no Salmo de número 90, que Moisés já tinha 80 anos de idade, às vésperas do chamado de Deus para com a vida dele, Moisés está totalmente desiludido com o que de repente poderia acontecer na vida dele. Sabe por quê? Ele pensava consigo mesmo, Deus disse que ia me chamar, mas até agora não me chamou. E às vezes nós temos essa sensação. Deus disse que vai fazer, mas até agora não fez. Deus disse que ia me chamar, mas até agora não me chamou. É porque a hora de Deus é diferente da nossa hora. Quando você acha que está pronto, na verdade você não está pronto. Lembra de Paulo? Quando eu acho que estou pronto, eu não estou pronto. E às vezes quando você pensa que não está pronto, aí é que você está pronto. Moisés, ele escreve no Salmo 90, dizendo assim, Senhor, e agora? O que será de mim? O homem, né, até os 70, tudo bem, mas daí para frente é só enfado e cansaço. Ele fala isso no Salmo 90. Um homem desesperançoso, totalmente desesperançoso, e agora ele tinha 80 anos de idade. E ele viveu lá no deserto de Midian, e Deus colocou alguém para poder ajudar o processo de amadurecimento de Moisés, intelectual, cerebral de Moisés, um homem que foi o terapeuta de Moisés por 40 anos, Jetro. Jetro foi o terapeuta de Moisés por 40 anos. E como que eu posso dizer que Jetro foi, como que eu posso afirmar que Jetro foi o terapeuta de Moisés durante 40 anos? Presta atenção, olha aqui para mim. Quando Moisés já era líder, depois que Deus determinou que Moisés foi para o Egito, a Bíblia diz que quando Moisés volta, né, do Egito, que já está com o povo no deserto, no capítulo 18 de Êxodo, Jetro vai visitar Moisés e o povo que já estava com Moisés. Moisés era o grande juiz,
Olha aqui para mim. E a Bíblia diz que Jetro chega naquele acampamento, porque era um acampamento, e Moisés estava ali sentado, Márcio. E aquela fila interminável de gente, porque foram cerca de 2 milhões de pessoas, maior do que a população de Campinas que saiu do Egito. E Moisés estava sentado julgando aquelas pessoas, aquela fila interminável. E Moisés estava ali o dia todo, e Jetro ficou olhando aquilo, né? Jetro ficou observando aquilo. No final do dia, Jetro chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, vem cá, eu preciso conversar contigo, rapaz. Eu preciso te dar um conselho. Tu não vai aguentar chegar até o final da tua jornada desse jeito. Porque tu quer abraçar a causa de todo mundo. Esse povo que está aí no sol, nessa fila interminável, vai ficar fadigado de ti. E daqui a pouco ninguém vai querer mais saber de ti, Moisés. Tu precisa separar pessoas, homens que te honrem, homens que te representem, pessoas que te representem, para que você possa ter alívio na sua imensa carga. Se você ler o capítulo 18 de Êxodo, Moisés ainda tenta retrucar o seu terapeuta. Moisés diz para ele assim: mas eu sou o juiz, Deus me colocou como juiz desse povo. Jetro fala: tu vai morrer. É isso que tu quer? Chama ele na terapia, conversa com ele, traz um confrontamento terapêutico em Moisés e diz assim: Moisés, escolhe homens, um líder, juiz para 1000, juiz para 100, juiz para 50, juiz para 10, somente aquelas causas bem cabeludas, aí tu pega e resolve. Que aí tu vai resolver o problema desse povo, e esse povo não vai enfadar de ti, e tu não vai morrer, infartar de tanto problema que está todo dia aí que não acaba. E graças a Deus, Moisés ouviu a voz do seu terapeuta. E ainda tem pessoas que acham que não precisa de um terapeuta. Nós lemos um texto que tem mais de 5.000 anos. E lá, Deus preparou um terapeuta para alguém que ele escolheu. E você acha que você não precisa de terapeuta? Você não acha que você precisa de alguém para te dar um conselho, para olhar nos seus olhos e te direcionar com um bate-papo, para fazer você entender determinadas coisas que às vezes nós, como seres humanos, temos dificuldade de enxergar, por conta dos nossos complexos? Olha aqui para mim, eu e você temos complexos. Os complexos estão aqui dentro, ó. Fazem parte de mim e de você. A grande questão é: você vai deixar os complexos te dominar, ou você vai gerir cada um deles? Porque quando você aprende a gerir os complexos que está dentro da nossa mente, você consegue controlá-los ao invés deles controlarem você. A maioria das pessoas estão controladas pelos seus próprios complexos. Meu irmão, aí não tem o que fazer. Tem o que fazer não, nem Deus fez nada. Enquanto Moisés estava dando ouvido aos seus complexos, Deus silenciou e esperou para que Moisés adquirisse maturidade. E sabe quanto tempo isso demorou? Moisés tinha 80 anos de idade, quando Deus viu nele a possibilidade de poder usá-lo naquela grande missão. Olha para mim aqui. Se Moisés amadurecesse antes, Deus poderia ter usado ele aos 40 anos de idade ou menos. Porque para Deus não há limite. Quantos estão comigo? Diga amém. Para Deus não existe limites. Nós é que limitamos Deus por conta dos nossos questionamentos e nossos complexos. Quando Deus chama Moisés, Moisés dilata um complexo de inferioridade no capítulo 4 de Êxodo, que acendeu a ira de Deus. Escute uma coisa: Deus esperou o camarada aos 80 anos de idade. Querido, 80 anos de idade, não tem mais formação cerebral, não tem mais organização cerebral. Todas as etapas cerebrais e neurais já havia passado, e Moisés ainda apresentava os seus complexos. Pensa no camarada que deu trabalho para Deus. Aí Deus chama ele com 80 anos de idade. Aí, capítulo 4 de Êxodo, Deus diz assim: Moisés,
vem agora. Nós lemos o texto. E eu te enviarei para o Egito para libertar o meu povo que está lá gemendo, e eu ouço o clamor deles. Moisés olha para Deus e fala assim: Senhor, ele estava de cabeça baixa, de costa, porque ele ficou com medo de olhar, diz o texto. Ele se vira de costas e fala assim: Senhor, mas quem sou eu? Como assim eu? Ei, você acha que Deus erra? Você acha mesmo que Deus erra? Não era isso que Moisés estava dizendo para Deus? Não, Deus, o Senhor errou o endereço. Vai lá na irmã fulana, na irmã do coque, na irmã do reteté. Deus não erra endereço. Ele chamou você e ponto final. Em nome de Jesus. Você entendeu o que eu estou dizendo? O complexo de inferioridade e de insegurança fica latente na vida daquele homem. Meu Deus, como que Deus vai usar alguém que é inseguro, medroso, inseguro? Meu irmão, você precisa gerir as suas emoções. Moisés se pela de medo, diz: eu não. Queridos, no capítulo 4 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés insistiu, dizendo tanto para Deus que eu não, Senhor, por favor, eu não, deixa lá, esse negócio não é para mim não, que Deus ficou irado com Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, o que é que tu tem na mão aí? E ele diz: eu tenho um cajado. Aí Deus fala: joga esse cajado no chão aí, Moisés. Quando ele jogou, o cajado se transformou em uma serpente. Moisés arregala os olhos. E Deus diz assim: Moisés, pega no rabo da serpente. Quando ele toca a mão na serpente, a serpente se torna um cajado novamente. Aí Deus diz para Moisés assim: Moisés, coloca a mão direita no teu peito. Ele coloca a mão direita no peito. E aí Deus fala: tira a mão. Quando ele tira a mão, está leprosa, branca de lepra, soltando peles, imediatamente, instantaneamente. E Moisés fica assustado. E Deus fala: coloca a mão de novo dentro do teu peito. E ele coloca a mão de novo. Quando ele tira a mão, instantaneamente fica curada. Olha aqui para mim, quantas provas Deus precisa mostrar para você, para dizer para você que Ele é Deus na tua vida e que Ele te chamou. Quantas vezes Deus precisa provar para você que é Ele que está te chamando? Porque Moisés deu trabalho a Deus durante aqueles 80 anos para o camarada difícil de amadurecer. Se fosse eu, já tinha desistido, escolhido o outro. Olha aqui para mim, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua vida, porque Ele sabe o teu potencial, Ele sabe até onde você pode chegar. Moisés achava que ia morrer aos 80 anos de idade, só que não. Moisés morreu aos 120 anos de idade, porque Deus deu mais 40 anos para ele, para cumprir e estabelecer os seus propósitos. Levante a sua mão e adore a esse Senhor. Para de dar trabalho para Deus. Aleluia. Eu até entendo com relação às fases do neurodesenvolvimento, eu até entendo, você também até entende, meu irmão, mas segundo a neurociência, com 66 anos de idade, acabou as etapas que não podiam ser puladas. Agora é trabalhoso, Moisés. 66 anos já passaram, pastor Joey, e o camarada não está pronto. Meu Deus, que coisa! Como que Deus escolhe um homem desse? Fique de pé, por favor. Deus escolhe pessoas que nós não entendemos. Com todos os complexos, com todas as limitações, com todos os traumas.
Moisés era único para Deus. Com todos os traumas, com todo o processo trabalhoso, com todos aqueles problemas neurais que Moisés tinha, ele era único para o Deus eterno. Oh glória! Como eu queria que você entendesse isso, que você é único para Deus. Aleluia! E Deus não vai desistir de você porque você tem algumas limitações, porque Deus, Ele espera o momento certo, Ele sabe o momento certo, Ele sabe o tempo certo, a hora certa de agir. Deus jamais chegará atrasado. Aleluia! Glórias ao nome bendito do Senhor que vive para sempre. Jamais o Senhor chegará atrasado. Glória a Deus. No momento certo Ele vai chegar. E quando Ele chegar na tua vida, que você esteja pronto para isso. Porque nós podemos observar que nas entrelinhas Moisés estava esperando. Ei, olha aqui para mim. Nas entrelinhas eu posso ver que Moisés estava esperando aquele dia. Ele só não tinha capacidades intelectuais para entender aquele processo, mas ele estava esperando com as suas limitações. Sabe por quê? Eu digo isso. A integridade física de Moisés se manteve até os 80 anos de idade. Isso nos dá a entender com muita clareza que Moisés estava esperando, apesar de não ser aquela pessoa que para mim e você seja a ideal pessoa. Ele manteve a sua integridade física. Olha aqui para mim. Os amigos de Moisés usavam droga, bebia cachaça, ia para as baladas, ia para as noitadas, e isso acaba com o físico do homem. Tomava refrigerante. Naquela época não tinha refrigerante, mas hoje o povo toma refrigerante. Esse negócio é um veneno, eu não tomo isso. Moisés não tomava refrigerante, Moisés não comia salsicha, Moisés não comia mortandela, Moisés não comia aqueles enlatados, quitute, feijoada enlatada, esses conservantes. Moisés não comia essas coisas que mata. Por isso que aos 80 anos de idade, missionária Keila, Moisés estava integralmente, fisicamente pronto. Aleluia.